Gente, um nadador decidiu atravessar um lago. Quando ele chega na metade do lago, ele se sente cansado, desmotivado, enfim, perde a vontade de prosseguir. Aí eu pergunto para vocês, faz algum sentido ele voltar para a margem de onde ele saiu? A pergunta é fácil, tá certo? Um lago, ele nada até a metade do lago, tá certo? E quando ele chega nesse ponto, na metade do lago, a sua intenção, é claro, era atravessar o lago todo. Quando chega na metade, ele se sente cansado, desmotivado, com vontade de desistir. A pergunta que eu faço é, tem sentido ele pensar em voltar para a margem de onde ele saiu? Não tem sentido nenhum. Vamos supor agora um outro extremo, enfim, uma outra situação em que as circunstâncias são diferentes. A pessoa está atravessando um deserto, da mesma maneira, chegou na metade do deserto, ele está cansado, desmotivado e decide voltar para o lugar de onde ele saiu. Faz sentido? Não faz sentido. Ele já percorreu um caminho, ele já tem toda uma caminhada, ele já tem todo um esforço que foi feito para que ele chegasse até um determinado lugar. Então a gente vê aqui, a partir de um determinado ponto, não faz nenhum sentido nós voltarmos atrás. A única solução, mesmo abatidos, mesmo desmotivados, mesmo cansados, a única alternativa é nós prosseguirmos até chegarmos no final daquela caminhada que a gente propôs no nosso próprio coração. Eu queria então ler com vocês esse trecho de Jeremias, um fato real que aconteceu. Deus dá uma ordem para Jeremias, para que ele observe um oleiro trabalhando, fazendo um vaso. Então vamos ver o que o texto diz. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Igreja Oceânica. Amém? Irmãos, vejam, Deus diz que vai falar a Jeremias, mas dessa vez ele não fala audivelmente. Ele manda que Jeremias observe o oleiro e ele vê aquele homem trabalhando com barro e fazendo um vaso. Mas num determinado momento, esse vaso que está sendo construído se quebra. E ele observa isso. A partir do momento que aquele Jeremias está olhando, e aí nesse caso Deus está falando ao seu coração, não de uma maneira audível, mas fala ao seu coração, à medida que ele observa o que está acontecendo ali. Então ele observa que o oleiro, a partir do momento que aquele vaso quebra, ele prontamente pega o que restou do vaso, faz uma massa disforme e recomeça o seu trabalho. Ele pega aquele material, mas ele não aproveita o que já estava feito e se estragou. Então o oleiro, Jeremias atento, percebeu, o oleiro não tentou remendar o vaso. O oleiro não tentou disfarçar o estrago. O oleiro não tentou fingir que nada aconteceu, esconder as deformações. Ele viu que o vaso tinha se estragado e ele falou: não tem como consertar. Eu tenho que fazer um vaso novo. E para fazer esse vaso novo, nenhuma parte do antigo
podia ser aproveitada. Quem já trabalhou com barro, acredito, que saiba disso e saiba os detalhes do porquê é assim, mas a verdade é, não tinha como emendar aquela massa que havia se estragado. Ele precisou destruir tudo que havia. Ele acabou com as partes que estavam estragadas, disformes, que não funcionaram, que não deram certo, e recomeçou novamente uma nova obra. Começou a fazer um novo vaso. Agora sim, um vaso inteiro, um vaso correto, um vaso perfeito. O contexto, gente, dessa revelação é um contexto de rebeldia. Israel havia deixado de obedecer o Senhor. E o povo de Israel levava uma convicção estranha no coração. Eles imaginavam assim: Deus fez uma promessa a Abraão. Deus prometeu que abençoaria a sua geração para todo sempre. Que geração seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Nós somos a geração de Abraão. Então, se Deus fez uma promessa para o nosso patriarca, nós seremos automaticamente abençoados. Nós seremos abençoados de uma maneira incondicional. Era assim que o povo de Israel pensava. Independente da nossa vida, independente da nossa obediência, independente daquilo que fazemos, Deus tem que permanecer fiel ao que havia prometido a Abraão. Então, independente da vida que eu leve hoje, Deus está preso ao que prometeu no passado. Ele tem que nos abençoar. Então o povo de Israel acreditava na bênção, olha que coisa esquisita de falar, na bênção por hereditariedade. Eles eram herdeiros da bênção, então Deus os abençoaria de qualquer maneira. Mas uma leitura da Bíblia mostra que isso não é verdade. A realidade não é essa. Eu queria aproveitar, fazer um parêntese aqui, falar com os nossos jovens, que são queridos e que eu amo. Não estou falando isso de maneira sarcástica, são queridos e a gente ama muito vocês. Mas eu quero dizer para os jovens o seguinte: até uma certa idade sua, seus pais são responsáveis espiritualmente pela sua vida. Até você ter até um certo momento da sua vida, os seus pais respondem diante de Deus pela educação que estão lhe dando. Mas vai chegar o momento, se é que ainda não chegou, que você, como jovem, terá que se posicionar. E você precisa saber, jovem, que o fato dos seus pais serem pessoas que amam a Jesus, extremamente comprometidos com Jesus, cheios do Espírito Santo, abençoados, isso não significa que automaticamente o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso não significa que automaticamente você já está abençoado e será abençoado incondicionalmente. Chegará um momento que todos nós, jovens ainda bem jovens, jovens já bem maduros, adultos, idosos, chegará um momento que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Nesse momento, por mais que os seus pais te amem, e por maior que seja o compromisso deles com Jesus, eles não poderão estar ali do seu lado. Quando Deus falar para você que conhece as suas obras, e começar a julgá-lo, nós não estamos falando aqui de salvação, mas do julgamento que todos passarão, os seus pais não poderão estar do seu lado. Mas aqueles jovens que se comprometeram com Cristo nessa vida, perceberão que o nosso grande advogado estará ao seu lado. Jesus estará lá para lhe defender, para justificar você e para rogar ao juiz, que é o seu pai, a sua total, como é que chama? Não é isenção da pena? Absolvição, obrigado, John. Sua completa absolvição. Não existe bênção por hereditariedade. Você precisa se posicionar por você,
individualmente, assumir você um compromisso com Jesus. Então o texto diz que esse vaso se estragou. Deus diz, estragou, não serve mais para mim. E essa é a verdade. Deus tinha um projeto para as nossas vidas. Esse projeto, ele foi estragado pela rebeldia que nós tivemos para com Deus. A partir do momento que nós pecamos, esse vaso da nossa vida se estragou. Hoje, a vida, as coisas não podem continuar do jeito que estão. Deus nos fez originalmente, quando Deus nos idealizou, Ele nos projetou para que nós fôssemos vasos cheios da sua glória, cheios da sua presença, cheios da sua vida. Mas como esse vaso que ele estava construindo se estragou, ele não consegue mais conter a glória de Deus que é depositada nele. Essa glória, essa presença majestosa, ela acaba sendo drenada pelas trincas, pelos buracos, pelos espaços quebrados que ficaram a partir do momento que o vaso se perdeu. Gente, do mesmo modo que se você pegar um vaso de verdade quebrado e deixar no quintal da sua casa, esse vaso vai acumular sujeira e mosquito. Dessa forma, a nossa velha natureza, esse vaso que quebrou e se estragou originalmente nas mãos do nosso Criador, à medida que ele foi experimentando o mundo, ele foi acumulando muita imundície, muita sujeira, muita água estragada, e acabou que ele ficou abarrotado do entulho do pecado. Eles viviam cheios de porcaria. Hoje, todos nós que estamos aqui nesse momento, nós estamos em algum estágio desse processo de transformação. Desde que o vaso original se quebra, vira uma massa disforme novamente e volta a ser trabalhado para virar um novo vaso, um vaso perfeito, um vaso correto, um vaso direito. Nós não estamos falando aqui, gente, da questão do perdão dos pecados ou mesmo da nossa salvação. O que esse texto fala para a gente é desse processo de transformação de caráter, transformação de valores, transformação de atitudes que o Espírito Santo realiza em nós. O Senhor está trabalhando em nós para que nós sejamos de fato novas criaturas, vasos cheios da sua glória. E Deus pergunta: eu não posso trabalhar assim na vida de vocês? Ainda que, no momento que eu pego esse vaso velho que foi quebrado e está cheio de imundície, e para que eu refazer um vaso novo, eu preciso destruir todos esses cacos e o que restou desse vaso velho, ainda que isso doa, ainda que isso faça você entrar em crise, ainda que isso leve você a vários questionamentos, eu não tenho o direito de fazer assim? É a pergunta que Deus faz no versículo 6. Não posso fazer com vocês o que este oleiro fez. O oleiro, ele trabalha na argila do jeito que ele quiser. Quanto mais o Pai Celestial tem todo o direito de intervir na nossa vida, de agir em nós, independente de qualquer coisa, e totalmente de acordo com a sua única e exclusiva vontade. Meus irmãos, dito isso, vamos ver algumas aplicações. Vamos lá, primeira aplicação. Eu diria para você o seguinte:
uma primeira aplicação que eu acho que a gente tem que fazer nesse caso é: não permita que esse processo de reconstrução ele seja interrompido na sua vida. Não permita que esse processo de reconstrução seja interrompida. Esse processo, na verdade, para todo aquele que já se converteu a Cristo, ele já teve início. O Senhor pega aquele vaso velho, ele termina de quebrar o que sobrou dali e passa a fazer um vaso novo. O Senhor já pegou aqueles cacos e fez dele uma massa disforme, que não serve para absolutamente nada. Portanto, veja o que isso significa para nós. Aquele vaso, que antes poderia ser enchido com os entulhos e as imundícies do mundo, ele não existe mais, porque o Senhor, desde o momento que você se converteu, Ele começou a refazer essa obra. Você não existe mais para o pecado, a sua vida não serve mais ao pecado. Então Deus desfez aquele vaso que acumulava lixo, imundície, água suja no quintal, e Ele passou a fazer algo novo. Nós estamos nesse momento em que o que antes acolhia o mal, o que antes acolhia o mundo, não existe mais. Sabe o que isso significa, gente? Você não tem mais prazer no pecado. Eu posso afirmar isso absolutamente para vocês. Você não se sente mais bem em pecar. Você não tem prazer em pecar. Nós pecamos, nós cometemos erros, temos falhas, mas isso gera tristeza no nosso coração, vergonha no nosso coração. Nós não sentimos mais deleite e prazer quando caímos e cometemos o pecado. Esse é o sinal de que nós estamos nesse processo de transformação, que nós fomos salvos no nosso encontro com Cristo. Ora, se o oleiro pegou aquele vaso quebrado, que acolhia toda aquela imundície, acabou com aquilo e transformou numa massa disforme, ou esse processo prossegue até que nós sejamos refeitos, vasos novos para a sua honra e para a sua glória, ou então nós nos transformamos numa massa absolutamente inútil. Você não serve mais para o mundo. A única solução para a sua vida agora é que esse processo que Deus vem realizando em você, ele seja levado a cabo e você se torne efetivamente em alguém cheio do Espírito Santo, em um vaso repleto da glória de Deus. Posso afirmar a vocês que vocês não se satisfarão jamais com o pecado. Quem já se encontrou com Jesus não consegue pecar em paz, não consegue se relacionar com o pecado tendo tranquilidade, prazer e alegria no pecado. Você não serve mais para o mundo. Quero dizer mais. Satanás sente uma profunda vergonha de ter perdido você para Jesus. Você, com a sua vida, é motivo de desonra para Satanás. Você é motivo de risada e zombaria no meio das forças espirituais das trevas, porque ele perdeu a sua vida para Jesus e vai se envergonhar por toda a eternidade. Então, gente, pode ser que nessa luta contra o pecado, a velha natureza, a gente venha a tropeçar, cair, mas isso não gerará prazer no nosso coração. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7. Ora, o apóstolo fala assim: eu sei que nada de bom habita em mim,
Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero realizar, eu acabo fazendo. Gente, que conflito terrível. Alguns anos atrás, conversando com um jovem da nossa igreja, que cresceu aqui, estava muito problema, muita dor de cabeça, a gente conversando seriamente com ele, uma conversa séria, honesta, cara a cara, falando para ele, rapaz, quantos anos você está aqui? Quantas coisas você já ouviu? Quantas experiências você já teve? Ele respondeu, olha, a única coisa que eu posso dizer é que quando eu faço essas besteiras, eu faço porque uma força maior do que eu me induz a isso. Eu não tenho controle contra essa força. Quando eu me pego, eu já fiz essa besteira. Irmãos, a verdade é que nós vivemos nessa luta constantemente. O que prova que nós somos novas criaturas é exatamente o fato de agora nós não sentirmos mais prazer, satisfação no pecado. Mas o pecado traz uma profunda tristeza e um intenso desejo de mudança no nosso coração. Irmãos, vejam, estamos em algum lugar desse processo, desde que o vaso foi quebrado, até ser efetivamente um novo vaso, repleto, cheio, pleno da glória de Deus. Você já é uma massa disforme. Então, considere comigo o seguinte: se não tem sentido um nadador ir até uma parte do lago, a metade do lago, e depois voltar para onde saiu, menos sentido ainda tem alguém que já conheceu a Jesus, alguém em que esse processo já teve início, está em andamento, desistir a essa altura do campeonato de levar a cabo todas essas mudanças que o Senhor deseja fazer na sua vida e na minha vida. Nós não temos nenhuma opção que faça mais sentido do que essa de, no nosso coração, entendermos, definirmos de uma vez por todas que só existe um caminho, é prosseguirmos na direção que nós temos caminhado, até que esse projeto de Deus para nós, de nos transformarmos de vasos de desonra em vasos de honra, esteja completamente terminado. Quero dizer para você, nós não estamos discutindo aqui questão de salvação, estamos discutindo a questão da santificação, do compromisso com Jesus e de uma transformação genuína, verdadeira, permanente na vida. Quero dizer para você que, para o crente, para aquele que já se converteu, que já conheceu a Jesus, não existe uma outra opção. Não tem mais como você voltar à sua velha vida e continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, com os mesmos, enfim, o mesmo comportamento que você tinha antes de conhecer Jesus. Depois que você o conheceu, uma transformação profunda te alcançou. Não tem mais volta, não tem mais como você retornar. Você não vai mais se sentir feliz, pleno, com prazer, se você voltar à sua velha vida. Segunda aplicação: não desça da cruz. Não desça da cruz. Não tem como fazer um vaso novo se o velho não for completamente quebrado e destruído. Não pode sobrar nada. Gente, olha uma coisa muito interessante que eu descobri quando eu estava pesquisando para fazer essa meditação aqui. Lembra do valor que Judas pediu para trair a Jesus? Quanto foi?
30 moedas de prata. Judas acertou a traição, o preço da traição, em 30 moedas de prata. Depois que Jesus foi crucificado, Judas, tomado de remorso, foi e se enforcou. As moedas foram jogadas no templo, mas os sacerdotes disseram, o que a gente vai fazer com essa moeda aqui que é preço de sangue, que custou o sangue de um justo? Então eles, sem saber o que fazer com aquele dinheiro, decidem comprar um campo. Você lembra o nome do campo? O Campo do Oleiro. Olha que coisa tremenda. As 30 moedas que foram pagas para que Jesus fosse morto na cruz, essas moedas compraram o campo que o oleiro trabalhava, o oleiro que Jeremias, claro que passou já séculos aí, tá, gente? O oleiro que Jeremias foi ver trabalhando. Claro que esses dois fatos estão intimamente ligados. O que a Bíblia revela nesse mistério? O que a Bíblia quer dizer com isso? Campo onde os vasos estragados são refeitos, foi comprado com o produto da morte de Jesus na cruz. O campo onde os vasos quebrados são refeitos, esse campo foi comprado com o produto da morte de Jesus na cruz. Irmãos, o vaso que estragou se transformou num vaso novo. E isso se tornou um memorial eterno de que Jesus havia entregue sua vida para que muitos vasos estragados fossem refeitos. Amém? A verdadeira transformação nas nossas vidas começa quando nós recebemos, aceitamos o convite de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Deus não vai remendar a sua vida. Deus não vai ajudar você a esconder as suas falhas. Deus quer fazer de você efetivamente, realmente, uma nova criatura para a honra e glória do seu santo nome. Para isso, Ele tem que primeiro nos levar para a cruz. A nossa velha natureza precisa morrer para que o Espírito possa fazer brotar em nós, com força, essa nova natureza de filhos de Deus. E quero dizer para você, nenhum caco vai ser reaproveitado. Ele vai acabar com tudo, para refazer tudo novamente. Agora sem falha, sem defeito, a imagem do seu próprio filho. Por isso, gente, nesse período que antecede o retiro, que já está às portas do retiro, não desça da cruz, não saia do altar, não permita que esse processo seja interrompido. Se Jesus tivesse descido da cruz naquele momento, aceitando, ouvindo o conselho de tanta gente, desce da cruz, para que isso, pede ao Pai que te livre desse momento. Se Jesus tivesse saído da cruz naquele momento, nós hoje não teríamos nenhuma esperança. Se você sair da cruz, não restará a esperança de ser efetivamente transformado num vaso de glória. Resta apenas essa sensação de uma vida fútil, inútil, e essa sensação de falta absoluta de sentido na sua existência. Terceira aplicação. Reconheça que você é apenas barro nas mãos do oleiro. Reconheça que você é apenas barro nas mãos do oleiro. A gente precisa reconhecer que nós somos governados por um Deus que é soberano. Veja,
as situações da vida, elas podem ser alteradas em instantes. Eu me lembro, por exemplo, até hoje eu me lembro daquele dia em que Ayrton Senna morreu, me lembro daquelas cenas dele olhando o carro, dele acariciando o carro, dele dirigindo, até o momento que acontece o acidente. De repente, o campeão não está mais aqui entre nós. Eu acompanhei com muita ansiedade também a luta de José Aldo contra o McGregor, né? McGregor, aquele cara faz questão de ser irritante, né? Faz questão de ser aquele cara assim repulsivo. Pô, aí estava torcendo, pô, Zé Aldo vai chegar lá, vai acabar com ele, vai destruir, ainda vai humilhar. Gente, Zé Aldo era um campeão imbatível há anos. E esse McGregor, ele era praticamente um desconhecido, um aventureiro, que chegou e rapidamente teve uma oportunidade de lutar com o campeão. Meus irmãos, uma luta que deveria ter durado cerca de 30 minutos, acabou com um único golpe em 13 segundos. Em 13 segundos, toda a história daquele campeão, de anos e anos, construído com todo cuidado, foi desfeito. Sua derrota foi vergonhosa. Zé Aldo levou anos para conseguir se reerguer e voltar a lutar. Percebe? A vida, ela guarda situações para gente que são assim. No momento pode estar tudo bem, daqui a pouco a vida dá uma reviravolta e parece que tudo saiu errado. Também acontece o contrário, é claro. Né? Está tudo muito difícil, muito complicado. De repente, Deus faz um milagre, tudo se acerta, e a gente se surpreende com a bondade, com a majestade, com a criatividade de Deus e se alegra. Mas a vida é assim. O que a gente precisa aprender disso? Ninguém deveria se envaidecer na prosperidade, nem se abater na adversidade, porque quem está no controle é Deus. Não se envaideça, porque a sua vida financeira vai bem. Mas também não se abata se a sua vida financeira estiver ruim. Não se envaideça se a sua vida, de uma maneira geral, familiar, espiritual, estiver bem, você está em evidência, as pessoas estão te olhando, te admirando. Não se envaideça, porque isso tudo vem de Deus. Mas se você está mal, se você se sente abatido, desanimado, desgostoso, também não deixe que isso abata o seu coração. Porque Deus está no controle, é Ele quem está regendo toda a nossa vida. Ele sabe o que é necessário para nós, para que esse processo de transformação, essa meta, esse alvo, que Deus nunca desfez na sua mente, para a sua vida e para a minha vida, para que ele seja levado a cabo, para que ele seja concluído, para que ele chegue lá no final que Deus o designou. Salmo 113, versículos 7 e 8 diz: o Senhor levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele faz isso com a gente. Ele pode pegar alguém desvalido, transformar completamente a vida e fazer alguém altamente bem-sucedido. Ele pode dar uma reviravolta na vida de qualquer um, tanto para um lado quanto para o outro. O que está na mente do Todo-Poderoso é concluir essa obra que Ele já começou em nossas vidas. Então, gente, Ele tem um plano muito, muito bem determinado. Mas eu quero concluir essa parte dizendo que, nas palavras de Paulo, estou convencido, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Ele conhece você, Ele conhece a gente. Ele sabe o que a gente passa, o que a gente pensa, o que a gente sofre. Ele sabe quando a gente se envaidece, quando a gente se orgulha, se torna arrogante. Ele sabe quando a gente se humilha, quando a gente se quebranta. Ele nos conhece, não tem como esconder, como tapear. Ele conhece todas as rachaduras da nossa natureza, as falhas, os buracos, por onde a sua glória tem sido drenada. Mas Ele está refazendo algo
completamente novo. Ele está remoldando algo. Ele não está consertando a sua vida. Ele está dando para você uma vida nova, uma vida repleta, uma vida plena. Eu quero terminar dizendo então, irmãos queridos, somos barro nas mãos do oleiro. O vaso que ele fazia estragou, ele está refazendo sua obra. Já fomos bastante quebrados na nossa conversão a Jesus. Por isso não servimos mais para acolher o pecado, como fizemos no passado. Estamos num processo em que Deus está fazendo de nós vasos novos para serem cheios da sua glória. Agora, ou o Senhor completa essa obra em nós para que o sirvamos, ou seremos apenas uma massa absolutamente inútil, uma vez que nós não servimos mais nem mesmo para voltarmos para uma vida de pecado. Mas o Senhor é fiel, e Ele vai começar a obra que Ele começou em nós. Amém? Senhor, faz assim, completa essa obra em nossas vidas, mesmo que doa, se é necessário quebrar esses cacos, quebra. Não ajuda a gente, Senhor, a permanecermos cada um na sua própria cruz, até que a velha natureza esteja totalmente exterminada e que a nova natureza, a natureza de filhos de Deus, possa resplandecer para a honra e glória do Teu santo nome. Então, Senhor, que o Teu Espírito continue agindo em nós. E nós te pedimos, Pai, por favor, não desista da gente. Não interrompa esse processo, mas conclui a obra que o Senhor já tem realizado em nossas vidas. Nossa oração, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.